Olá, meus amores, bora de focaccia? Vou trazer de novo essa receita. Ela já tá no perfil, mas eu vou trazer novamente. Então aqui a gente vai começar com 500 gramas de farinha comum. Eu estou usando farinha comum, ou seja, a farinha que você encontrar no mercado. E aí eu estou utilizando aqui 360 de água. Esse processo é o processo que nós chamamos de autólise. É a parte que você deixa descansar farinha e água por no mínimo 15 minutos, para poder trabalhar a rede de glúten. Então essa autólise faz com que a rede de glúten fique mais flexível e mais resistente. Então no meu caso aqui eu deixei até mais de 15 minutos, porque enquanto essa massa descansava, eu alimentei o meu fermento. E aí, olha só, depois do descanso, gente, ficou mais ou menos umas 2 horas e ficou muito lisinha. Aí eu venho aqui com 100 gramas do meu fermento natural, que vocês já sabem que eu utilizo, eu gosto, mas você pode usar o fermento biológico também. E aí eu venho com 10 gramas de açúcar junto com esse fermento e 12 gramas de azeite. Esse processo é basicamente misturar esses ingredientes. É um pouquinho difícil porque é tudo muito molinho, muito úmido. O fermento é um pouquinho complicado de misturar depois da autólise, mas a gente consegue. E aí mexe de um lado, mexe de outro, é realmente misturar. E aí na sequência eu vou colocar o sal. São 10 gramas de sal. E aí nesse processo o sal me ajuda a estabilizar a massa, porque realmente é grudento. Então, se você tiver uma bancada, fica à vontade. E aí eu misturei aqui no meu bowl mesmo, que eu já estou acostumada. Na sequência, eu já venho aqui deixando descansar por 1 hora. Depois desse descanso, eu já vou colocar ela numa forma untada. Você vai pegar uma forma pequena, porque é apenas 500 gramas de massa. Então, na sequência, pego uma forminha que eu tenho, já até velhinha, passo azeite nela, besunto muito bem, porque é isso que vai fazer soltar a nossa focaccia. Aí eu vou encaixar essa massa que cresceu por 1 hora, e aí depois eu vou deixar essa massa fermentar por um bom tempo na geladeira, por 12 horas. Depois eu tiro ela por 1 hora em temperatura ambiente e vou fazendo esses furinhos com os dedos. E aí aqui eu vou colocar castanha, que é a minha preferida, castanha com gorgonzola. E aí eu vou encaixando elas aleatórias, vou apertando, que é para essas bolhas aparecerem, que fica linda a nossa focaccia. Focaccia sem bolha não é focaccia, né, pessoal? Então aí eu vou organizando aqui. Aí eu vou colocar azeite, não precisa colocar muito, porque o gorgonzola tem azeite. E aí eu coloco sal grosso, azeite, alecrim seco. Caso o alecrim esteja fresco, melhor ainda. E aí você vai, coloca o que você quiser na sua focaccia, usa a sua criatividade, porque ela aceita qualquer recheio. E depois de 35 minutos a 200 graus, olha como que ela ficou perfeita. Gente, olha os detalhes. Tá quentinha, acabou de sair do forno e ela ficou maravilhosa. Agora eu desenformei e aí eu vou cortar quente, que é pra vocês verem como que é. Olha a maciez dela. Gente, ela fica incrível. Ela ainda tá em processo de cozimento, porque todo pão, quando você tira do forno, ele continua assando. Mas eu vou cortar porque eu não resisto. Não vou esperar esfriar. E eu quero mostrar pra vocês como que ela fica por dentro. Olha aqui, gente, que incrível, olha isso. Ela abre mais auréolas enquanto ela esfria. E olha só a maciez, fofinha, cheirosa, gostosa. Vocês podem fazer em casa sem problema algum. O processo é muito simples, sem neura, sem grilo. Todo mundo acha muito difícil fazer focaccia, mas não é. É apenas misturar e tá tudo certo. Gostaram da receita de hoje?